Tá. Então vamos lá. Primeiro, boa noite a todas e a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Primeira vez que estou apresentando aqui. Eu, eu queria começar antes com uma epígrafe, né? De uma exposição aqui de São Paulo, está acontecendo aqui, do Francis Bacon, né? Aqui no MASP. E até porque uma pesquisa também responde, né? Uma série de encontros aí que a gente vai tendo. Alguns bons encontros, outros nem tanto, mas essa frase é: eu não deformo corpos pelo prazer de deformá-los, mas para transmitir a realidade da imagem em sua fase mais aguda. Essa é a frase do Bacon. Quem já viu algum quadro dele tem essa referência bem colocada das deformações. Mas vamos lá. Então, hoje, eu pretendo apresentar assim, um recorte, uma síntese de uma pesquisa em curso, apostando em novas interlocuções aqui na Pola, além dela. É sempre um risco, né? A gente apresentar, expor algo que não está pronto, publicado, por inúmeros motivos que a gente sabe, mas reitero esse desejo de uma troca aí, franca e aberta. Esse trabalho, ele responde por um segundo movimento. Assim, antes disso, eu vou falar em português, eu vou tentar falar um pouco mais devagar para os colegas hispanohablantes, mas, enfim, se me perder e se for o caso de dar uma diminuída no ritmo, vocês me avisem. Então, vamos lá. Então, esse trabalho ele responde por um segundo movimento dentro de um grupo de pesquisas que eu coordeno aqui na sede de São Paulo, chamado Fundamentos do Significante em Lacan. Então, em 2023, a gente se dedicou especialmente ao seminário sobre a carta roubada, e a partir de duas frentes, né, que respondem à síntese disjuntiva operada pelo Lacan. Aí, né? Portanto, de um lado, o trabalho com a literatura do Poe, e por outro, a formalização matemática presente na topologia dos grafos. Sobre esse último, eu apresentei um saldo da pesquisa nas jornadas internacionais de 23, que saíram publicadas essa semana no Reis Tanu, antes de ontem. Saiu publicado. Nesse contexto, então, a pesquisa sobre a literatura de Poe e os possíveis atravessamentos desse com a lógica e a linguística levou tal tópico a ganhar certa autonomia. Então, tratamos não apenas das experimentações de gêneros narrativos e levadas a cabo por Poe, como também seu trabalho com a estrutura dos códigos e cifras, no contexto de uma sistematização da linguagem, que o alçam a um possível precursor do ideário estruturalista, né, como alguns comentadores defendem. Poe, assim como o detetive Dupin, é tomado como alguém que transita entre a poesia e a lógica. Esses são os mesmos atributos que compõem a divisão pela qual Lacan reconhece o grande valor de outro autor, no caso, Lewis Carroll. Então, para o Lacan, o Lewis Carroll se situa entre o sonhador e o poeta, de um lado, e o lógico professor de matemática, de outro. Né? E talvez essa divisão, poderíamos dizer, né, nessa divisão, a gente encontre aí um modelo de um percurso produtivo de formação de analistas sob a égide da racionalidade lacaniana. Lacan insiste bastante nessas duas vias. De qualquer forma, temos ainda nessa passagem de Poe a Carroll, pensando no percurso desse grupo de pesquisa, né, uma coincidência temporal na obra de Lacan. Poucas semanas depois da publicação dos escritos, em 66, foi mais ou menos setembro, outubro de 66, em que esse colocou como condição abrir a coletânea com o texto da carta roubada, o Lacan vai à rádio francesa fazer uma apologia ao autor de Alice. Portanto, em 31 de dezembro, ultimíssimo dia do ano, 31 de dezembro de 66, a gente tem a dita homenagem a Lewis Carroll, né, que o Lacan ele profere, são 12 minutos, 4 páginas, também em comemoração, assim, um pouco tardia, ao centenário da publicação da primeira Alice. Então, antes de entrar nos termos do Lacan aí, o que a gente extrai disso, vale situar o Lewis Carroll. Então, ele um romancista, poeta,
um curioso da recém-inventada técnica fotográfica, mas, acima de tudo, o Lewis Carroll foi um professor de matemática do Christ's College, ligado a Oxford, além de ser um sujeito dedicado à religião como reverendo de uma comunidade anglicana. Né? O Lewis Carroll, para quem não sabe, é o pseudônimo do Charles Dodson. E ele viveu ali entre 1832 e 1898, né? Pegou, assim, grande parte da segunda metade do século XIX. Das obras mais relevantes, ou melhor, das obras teóricas, bem, ele foi um professor de matemática durante toda a sua vida, né? Ele começou muito jovem, e das suas obras teóricas mais relevantes, a gente poderia citar o jogo de lógica, lógica simbólica. A gente tem no campo aí da lógica um trabalho um tanto conservador, né? Diziam que as aulas dele eram aulas um tanto insossas, sem sal. Na esteira, então, conservador, na esteira de uma tradição aristotélica, fato que é ainda mais notório quando consideramos que ele viveu ali na época do renascimento da lógica e da inauguração da formalização matemática. O Lacan faz questão de assinalar isso, esse conservadorismo. Falamos de alguém cujo trabalho esteve próximo de Boole, Venn, especialmente Frege, né? Frege aí responsável, como a gente sabe, por essa proposição, um sistema de representação simbólica para expressar formalmente a estrutura dos enunciados lógicos e suas relações, etc. O Carroll, ele traz uma proposta de uma linguagem simbólica que tinha uns fins de evitar ambiguidades, né? O que é curioso para quem leu Alice, que em alguma medida pode ser tomada como uma precursora tímida da matematização da lógica operada pelo próprio Frege. Entretanto, é por sua obra literária que ele se fez notável, né? E a gente menciona aqui especialmente as suas duas Alices. A primeira Alice, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, de 65. A segunda, Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá, de 71. Além de Sylvie e Bruno e The Hunting of the Snark, para citar algumas dessas obras literárias, né? Que constituem, ao lado dos Limericks de Edward Lear, as principais representantes de um gênero fugaz, o brevíssimo na história da literatura ocidental, que é o gênero do nonsense. Um breve parêntese: Foucault, em A Palavras e as Coisas, ele vai assinalar que a literatura no século XIX ela opera uma ruptura com uma retórica representacional, ali, a ideia entre esse jogo entre palavra e coisa, entendendo então a linguagem como um sistema autônomo, condição para a organização da experiência sensível e que teria particularidades intrínsecas à sua estrutura, né, da linguagem, na produção de sentido. Então, por consequência disso, a gente encontra, nesse momento da história da literatura, um conjunto de experimentações estéticas e discursivas, nos quais incluímos tranquilamente as obras de Carroll e de Poe. Bem, fecha parênteses. O Lacan, na homenagem ao Lewis Carroll, então ele parte, esse texto, não saberia dizer por que não... Não, peraí, nos escritos sabemos dizer por que não está lá, porque foi falado depois da sua publicação, mas nos outros escritos, poderia muito bem estar lá, incluído, mas está naquela revista Ornicar, se não me engano, na número 1. Então, Lacan, na sua homenagem, ele parte do questionamento sobre o efeito produzido por essa obra. Então, essa obra, por Lacan, ilustra todo tipo de verdades, levando a uma espécie de divisão no leitor, e o Lacan vai afirmar que apenas... Oi? Alô? Não, acho que tem um áudio vazando. Então, o Lacan vai falar que essa obra ela leva a uma espécie de divisão no leitor que apenas a teoria do sujeito em psicanálise alcança. Dessa forma, né, o Lacan, assim como ele tinha feito com Poe, ele recusa teses psicologizantes, biográficas, para explicar a força da escrita de Carroll. Né? Bem, o próprio Lewis Carroll foi considerado esquizofrênico por comentadores psicanalíticos, ou com um Édipo não resolvido, etc, etc. Tudo isso que a gente sabe que é uma grande baboseira. Então, o que o Lacan traz é que é uma lógica imposta pela letra, pelo texto.
E ele segue. Acho que esse é o momento mais forte assim do argumento lacaniano. A curiosidade se encarrega de saber como ele conseguiu isso. O segredo diz respeito à rede mais pura da nossa condição de ser, o simbólico, imaginário e real. Os três registros, eles operando no estado puro, suas relações mais simples. Essa é a hipótese de leitura do Lacan, né? A relação mais simples entre esses três registros que o Carroll conseguiu fazer operar ali na sua escrita. Das imagens, continua Lacan, né? Das imagens faz-se puro jogo de combinações. Mas quais efeitos de vertigem são obtidos? Das combinações, elabora-se o plano de todo tipo de dimensões virtuais. A do impossível, subitamente tornado familiar. Vou reduzir aqui um pouco a frase, mas essa ideia de que as imagens, elas entram num jogo combinatório, mas esse jogo combinatório ele produz esse efeito de vertigem que leva o impossível a ser tornado familiar, né? A quem leu Alice reconhece a presença reiterada da fórmula, né, especialmente no começo do texto, que a gente está acompanhando as duas aventuras dela aí, dessa fórmula assim, e ela achou tudo muito absurdo, muito esquisito. Ou, raríssimas coisas pareciam impossíveis nesse mundo que ela estava transitando. Eis onde localizamos o cerne da experiência com a escrita de Carroll. A Virginia Woolf, ela vai nomear esse feito como a capacidade de nos tornar, de fazer-nos criança na sua leitura. Então, um efeito que seria estranho, dado que essa ideia da criança, né, pensando que é um argumento da Virginia Woolf, se apagaria lentamente com o tempo, mas que voltaríamos a encontrar tudo tão estranho e nada surpreendente. Né? Acho que essa fórmula dela é muito interessante. O próprio Lacan, no Seminário 6, ele vai reconhecer aí, na Alice, especialmente na primeira Alice, esse espírito, ele vai chamar de jeu d'esprit, né? Esse jogo de espírito, esse humor, da experiência da criança, de apreensão de um mundo estruturado pela fala. Isso está no Seminário 6. Entretanto, para além de uma simples aventura ou de uma gesta infantil, a gente fala aqui do centro do nonsense, né? Elevado à categoria principal, assim como seu correlato lógico bem expresso no trocadilho de Carroll, silogismo, né? Então, um silogismo, silly, um silogismo besta, traduzido por Montoito como tontogismo, aliás, Montoito de um livro sobre Carroll e lógica que me foi indicado por Alana, agradeço. Então, ele vai trazer a ideia do tontogismo, ou eu proporia, pensando num solo comum à psicanálise, um xistogismo, né? Um silogismo xistoso. Bem, o mundo de Carroll é bem ilustrado pelo termo Wonderland, que eu mantive aqui no título. Né? Não é um mundo da realidade banal, nem um mundo da simples fantasia. Como o próprio nome já diz, é a terra do wonder, do questionamento, mas também da admiração e do assombro. Né? Esse campo semântico de wonder, que a noção de país das maravilhas não alcança. A ideia original era nomear esse mundo, na primeira Alice, como subterrâneo, underground. Entretanto, a escolha por Wonderland, assim como o Além do Espelho, na segunda Alice, ou o Outro Lado, no Sylvie e Bruno, dizem de uma escolha que supera as metáforas de profundezas. Né? O Chesterton, ele vai dizer que o Wonderland seria como um país habitado por insanos, mas insanos matemáticos. Os três livros de Carroll que a gente citou aqui acima, né, tem nesse outro mundo, esse mundo outro, melhor dizendo, o pano de fundo que é o mundo dos sonhos. Então, as duas Alices, em tese, são sonhos, né? Ela sonha e acorda no final. No Sylvie e Bruno, você tem uma narrativa paralela que uma das linhas narrativas é no mundo do sonho. Mas, não obstante isso, seria um erro reduzir sua interpretação à chave psicanalítica.
como a gente vê reiteradamente entre comentadores que interpretam essas obras a partir de uma sobreposição à teoria freudiana dos sonhos, né? Bem, a gente fala aqui do trabalho de um lógico, Carroll. Wonderland não é o mundo do puro absurdo, é, acima de tudo, uma terra lógica, né? Bem, sonhos também têm lógicas, mas não é disso que se trata aqui. Laclais, em A Filosofia do Nonsense, ele vai nomear o gênero do nonsense como um gênero paradoxal, que ao mesmo tempo em que subverte uma regra, a sustenta. Nessa linha, o Montoito ele vai trazer a ideia de que a lógica do nonsense ela não é apreendida por interpretações automáticas ou mecânicas, mas por torções e contorções de pensamento que, se em princípio parece impossível, ao final o leitor pode realizar. Né? O sentido, fecha a citação, mas o sentido, em uma acepção ampla, sentido, que, portanto, está presente, mas é um sentido outro, produzido por um sistema fechado, cujo princípio podemos, então, retraçar. Com Deleuze, isso é... Com Deleuze, no A Lógica do Sentido, que é um texto... Aliás, já que estou falando aqui que eu estou trazendo um relato de uma pesquisa em movimento, é um texto que pretendo avançar, porque a lógica do sentido é basicamente inteiro sobre Alice. Dei uma forçada, mas ele comenta do início ao fim. Mas com Deleuze aí, né, a gente poderia afirmar que o nonsense não é o avesso do sentido, mas um sentido num sistema radicalmente dissemelhante de referência. Em outro momento, num outro texto, o Deleuze ele vai trazer que é o não sentido, não sense, que faz valer o sentido e que o produz pelas circulações internas à estrutura. Portanto, falamos de uma função de ordem e relação, uma subversão de convenções linguísticas, temporais, espaciais, éticas, estéticas, convenções aceitas como um dado ordinário do que produziria sentido. No campo da... Estou trazendo assim ainda, a gente vai chegar no aprofundamento com Lacan, no campo analítico, mas no campo da retórica ainda, pensando numa técnica, o Stewart ele vai identificar 5 operações do nonsense. Primeira seria as de reversões e inversões, né, de categorias. Como, por exemplo, a gente vai encontrar o Humpty Dumpty na segunda Alice, né, aquele ovo linguista, trazendo a ideia de desaniversário, né, inversão. Você tem um aniversário por ano, mas você tem 364 desaniversários. Né, você poderia comemorar isso. Ou o próprio Humpty Dumpty que vai pagar as palavras pelos serviços prestados por elas. Né? Ele tem lá todo o dia do pagamento e tal, elas trabalham para ele. Enfim, ele é justo. Uma outra técnica, operação retórica, né, do nonsense, seria o estabelecimento de limites no discurso, né, e limites que beiram esse absurdo, como o conselho também do Humpty Dumpty para Alice parar nos 7 anos. Ele pergunta quantos anos ela tem, ela fala, eu tenho 7,5, ele fala, olha, se eu fosse te dar um conselho, para nos 7. Né? Tem algo de um absurdo. Ou a ruptura de cenário que a gente encontra no Alice, no Alice através do espelho, né? Quando se passa de uma casa a outra do xadrez. O livro inteiro é um jogo de xadrez, né? A segunda Alice. E a cada movimento você tem um deslocamento de uma posição simbólica onde todo o cenário ele se altera. Né? Esse jogo, acho que é disso que o Lacan está trazendo ainda num nível mais basal. Né? Então essas rupturas elas são muito marcadas. Uma terceira operação seria o jogo com o infinito. Né? Como Alice que chega na mesa do chapeleiro lá e é sempre a hora do chá. Né? Toda hora é a hora do chá. Eles nunca saem dessa hora. Né? Ou a corrida da Alice com a rainha, se não me engano, a rainha branca, que elas correm e não saem do lugar. Né? E aí a rainha fala, não, se você quiser sair do lugar,
você precisa correr 2 vezes o máximo que você consegue correr. Né? Tem todo um jogo aí que elas correm, mas não se deslocam. Né? Quarta operação seria a simultaneidade. Então, a ideia, por exemplo, a simultaneidade ela implica nessas categorizações do Stewart, paradoxo, os duplos, etc. Mas a gente poderia citar, por exemplo, esse paradoxo do sonho. Né? Então, Alice é um sonho da Alice, o livro, em tese, é um sonho, mas lá se tem a discussão se tudo que eles estão vivendo não seria o sonho do Rei Vermelho. E aí até dialoga ali com a filosofia do Berkeley, quem que está sonhando, né? De quem é esse sonho? É um sonho que sonha outro sonho? Como que eles se dialogam, né? Ainda nesse campo da simultaneidade tem as brincadeiras e joguetes de palavra, como tem um momento, eu não lembro qual que é a cena, que alguém fala, não, você precisa bater o tempo, né? Que é uma expressão para música, musical, bater o tempo. E alguém responde, não, mas bater o tempo não gosta de apanhar, né? O tempo é correr, o tempo não... Tem todo um jogo aí nesse lugar, né? Ou as palavras valise, que são essas presentes no Jabberwock. Vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente, né? Ou ainda, nessa simultaneidade, essas rupturas e paradoxos, a ideia da memória do futuro. A segunda Alice, a gente vê o tempo inteiro um debate com a ruptura, com a categoria de causa, né? Então, tem um momento que acho que a rainha ou a duquesa, ela grita e ela fala, não, é porque eu vou machucar meu dedo, né? Aí ele diz, não, mas você nem me machucou ainda. Não, mas quando eu machucar, já vou ter gritado. E ela machuca e ela não grita. Não, ela já gritou antes. Tem todo esse lugar da memória do futuro aí em jogo. E um último, uma última operação seria esses arranjos e rearranjos num sistema fechado. E poderia tomar aqui como o Jabberwock em si, esse poema, né? Um poema muito intrincado na compreensão, ele é considerado assim, um hino da literatura nonsense, e uma grande influência para o Joyce e afins, mas que está ligado também a esse lugar das línguas secretas, códigos, que talvez, mais do que esse trabalho com a literatura que a gente poderia encontrar também Alice, mas acho que nesse caso, por exemplo, o Poe foi alguém que investiu muito, né, no campo da criptografia. Enfim, fechadas as operações. Então, o Montoito ele vai afirmar que eu não sei se seria como uma mensagem numa garrafa que a gente lança sem a certeza se ela vai ser recebida pelo interlocutor, nem quando vai ser recebida, nem de que forma, né? É, ainda, enfim, eu acho que é uma aposta. Né? Dando um passo a mais na definição, o Lacan, no seminário 12, ele vai trabalhar bem essa ideia do nonsense. Né? E ele vai trazer a ideia de que o nonsense ele não é o unmeaning, né? A ausência de sentido, como a gente está vendo em consonância aqui com os colegas. Né? E também não seria algo fora de uma lógica significante. Mas estaria mais próximo da ideia de meaningless. Né? O argumento lacaniano é que o nonsense ele opera no limite da aproximação entre o sujeito, enquanto efeito significante, e o sentido que o encarna, de modo evanescente. Né? Esses são termos do Lacan. A construção ela é complexa, ainda que ela possa ser clara. Bem, vou tentar trazer de uma maneira clara. A proposta é que um deslizamento significante ela produz uma barra como ponto de interrogação sobre o que sustenta tal deslizamento. Né? A interrogação que remete à ideia não apenas do significado, né? Estaria sob essa barra, que está sustentando isso, como do sujeito que é representado no e pelo encadeamento desses significantes. No nível da barra, teríamos um efeito de sentido, né? Que não seria de qualquer sentido. Eis onde a noção de referente como causa é convocada aqui pelo Lacan. Né? Então vamos ver o que ele está chamando de efeito de sentido e onde que o nonsense entra aí. Então Lacan afirma que há aqui algo...
Espera aí. Sim. Não, tá certo. Eu achei que eu tivesse excluído um parágrafo. Não, tá aqui. Então, Lacan afirma que há aqui algo bem presente na experiência psicanalítica. Então, o efeito de sentido, ele não seria um oceano, um mar infinito de significações, né? Esse mar infinito de significações levaria a todo e qualquer sentido possível. Mas é o que se passa na exata medida onde ela nos revela a barreira do nonsense. O que não quer dizer sem significação, também não quer dizer sempre com significação, e que é a face de recusa que oferece o sentido do lado do significado. Então vamos com calma, né? Em outros termos, um efeito de sentido se produz no exato momento em que, diante de uma articulação significante, se revela a não necessidade de um significado unívoco, né? No que tem de contingente, portanto, aí referente a uma causa, um dado de sentido, né? Contingente esse dado de sentido, em uma íntima ligação a esse nonsense. Então, vamos ver por que esse nonsense. Ou seja, falamos de uma lógica não idêntica à lógica da significação. O Lacan está dialogando aqui com Frege. Ou ainda, o nonsense é a pura explicitação no campo do sentido da arbitrariedade do sistema significante. Vamos ver onde que a gente está chamando de sentido e significação. Então, essas noções, né, sentido, Sinn, e significação, Bedeutung, elas são trabalhadas no seminário 12 a partir da definição do Frege. Gloria, né? Desculpa-me, mira, me atrasei. Tá. Eu achei que fosse... essas noções, Sinn, Bedeutung, ou sentido e significação, elas são trabalhadas pelo Lacan, no seminário 12, a partir do Frege, né? E apontam para uma complexificação do entendimento, assim, das nuances da linguagem. Opa! Estão me ouvindo, gente? Caiu uma ligação aqui? Tá. Estamos, João, tá tudo bem. Tá bom. A significação, a Bedeutung, né? Lembrando, a interpretação dos sonhos do Freud é a Traumdeutung, né? Essa ideia da Deutung, da significação, tá ali. O que a gente pode extrair, né, de uma interpretação de sonhos? Mas a significação, ela implica a possibilidade de conceber um sistema de equivalência entre termos distintos. Falar Lacan ou autor dos escritos dizem da mesma ideia, no campo da Bedeutung, né? Mas não quando nós falamos na lógica da Sinn, do sentido, né? Essa ideia do Frege, ela é preciosa aqui para o Lacan. Então, a Sinn implica pensar que cada elemento contém em si um traço diferencial, no que no que esse debate dialoga com a noção de traço unário, que vem lá do seminário 9, e encaminha a conversa a uma redefinição de letra no seminário 18. Né? A gente trabalhou bem isso no campo da carta roubada. Bem, então cada elemento teria em si um traço diferencial que não os tornaria idênticos. Né? Isso é dentro da definição ali da Bedeutung. O que os pós-fregianos, a gente pode falar assim, eles nomeiam como uma dinâmica intensiva do termo particular. De qualquer forma, fora de um sistema de equivalência, como na Bedeutung, organizado, né, então, esse sistema, por uma lógica puramente diferencial e negativa, como é própria do significante, a noção de Sinn, de sentido, encaminha a pensar os modos de expressão, estilo, retórica, né, como se fala. Então, como o próprio exemplo, Lacan, autor dos escritos, ou, sei lá, não seria idêntico, nós falarmos Freud ou pai da psicanálise, né? A psicanálise adora procurar um pai, mas não é a mesma coisa. Freud, pai da psicanálise, né? Ou para remeter a um meme, pensando nessas diferenças de expressão, não é a mesma coisa a gente dizer tenha um bom dia e dizer aproveite suas próximas 24 horas. Né? Dentro da Bedeutung talvez fosse, mas aqui não, do sentido. Ainda nisso,
antes de retomar o campo da Alice, né, a gente tem um espaço de disputa no próprio lacanismo, diria, né? Pois um texto analítico, texto produzido no decurso de um tratamento, ele não se escreve sem a remissão a uma noção de referência enquanto causa, né? Então, o que o Lacan está trazendo é que não é indiferente a forma como nós falamos do nosso sofrimento, do nosso sintoma, do nosso mal-estar, né? Não é como se pudéssemos caminhar, como ele fala, né? Nesse mar de significações, né? Há uma orientação, e essa orientação está na noção de causa enquanto referente. Então, que um analisante diga, fulano tem o mesmo nome do meu pai, aliás, isso é um exemplo real. Escutei essa anedota, né? Então, o analisante vai e diz, olha, fulano tem o mesmo nome do meu pai. Isso não abre espaço a que o texto clínico siga com o analista respondendo, le nom du père, ou le nom du père. Né? Bem, acho que dentro dos lacanismos a gente tem notícia de por onde isso circula. Né? A crítica de Lacan é que sem a referência ao campo da causa, todo sentido, todo modo de expressão é possível, né? O que não condiz à experiência analítica. Justamente onde o nonsense se coloca como uma categoria privilegiada de explicitação dessa arbitrariedade do estatuto significante, mas também como condição de efeito de sentido. O nonsense viria como a diferença radical e irredutível no sentido, nos modos de articulação de uma fala. Eis onde Lacan situa Carroll, como um autor que trabalha nas torções lógicas no campo da linguagem, sem recair no completo absurdo, no completo disparatado. Né? A questão é como produzir essas operações, torções e retorções. Nessa via, a gente poderia retraçar como Lacan reconhece desde o primeiro seminário a face radical do nonsense como parte integrante de todo sentido, né? Como bem expresso, segundo ele, nas ditas manifestações do inconsciente, especialmente nos lapsos ruidosos e nos xistes. O Lacan pontua aí. Há um ponto em que o sentido emerge e é criado. Mas nesse ponto mesmo, o homem pode muito bem sentir que o sentido é, ao mesmo tempo, anulado. Que é por ser anulado que ele é criado. Né? É da possibilidade de não mais se ter que se pode produzir algo novo. No campo do sentido. O jogo com o significante, no seminário 4 ele vai trazer, né? O jogo com o significante no Witz, no limite do nonsense, é o que faria o homem colocar em causa, a todo instante seu mundo, sua raiz. Aliás, algo muito presente na experiência de ler Alice. No próximo seminário, no 5, ele vai diferenciar o nonsense do equívoco, né? Dizendo que nem sempre eles andam lado a lado. Não é todo lugar que tem equívoco que vai ter nonsense. O nonsense estaria, melhor dizendo, pensando no xiste, nesse lampejo de passagem de sentido que suspende a compreensão imediata, aturde e sidera. A sideração, aliás, na homenagem a gente estava falando do efeito de vertigem, né? Ele citou. Eu citei a fala dele do efeito de vertigem. A gente está falando aqui da sideração. A sideração é própria ao efeito do nonsense, né? E no xiste nos engana por um instante, até que, no espaço desse mesmo, da lógica do xiste, do Witz, né? A gente vai ter um sentido que possa ser reconhecido em seguida. O Freud, falando sobre xiste, ele apostava que esse nonsense ele poderia se dissolver, né, após uma investigação associativa no campo do xiste, repudiando sua manutenção. Né? Esse é um ponto que o Lacan assinala como uma diferença entre eles. E que talvez a gente pudesse desenvolver um pouco mais no campo dessa pesquisa. Entretanto, gostaria de propor aqui
como um encaminhamento, uma diferença entre o nonsense, a metáfora e a metonímia, né? Pensando como ele vai articulando isso, especialmente ali no campo, no momento do seminário 5. Então, a metonímia, ela, apesar de trazer em si um apagamento ou redução de sentido, ela não é idêntica ao nonsense, né? Mas acurado seria a gente nomear, como Lacan nomeia, como um pedeção, um pouco de sentido, né? Então, diferente do nonsense, o pedeção. Então, o elemento como ele vai trazer essa ideia desse elemento que no campo do xiste nos deixa dejetos no nível da cadeia metonímica, né? É isso? Não. Então, elemento que no campo do xiste gente, minha frase aqui tá uma maravilha. Mas é isso, no campo do xiste nos deixa dejetos no nível da cadeia metonímica, mas que não se realiza plenamente no nível da metáfora. Né? Portanto, esse pouco de sentido ainda serve nesse endereçamento à interrogação do outro, grande outro, na busca de algum tipo de autenticação. Pensando na metonímia, bem, a metonímia ela vem como esse topos retórico, né, ali articulado ao campo da nomeação, da parcialidade do objeto, seus deslocamentos, essa expressão que é muito interessante, as ruínas do objeto do desejo, né? Então, de alguma forma, a metonímia ela diz desse momento de localização no campo de um sistema. Então, localização que pode ser uma localização que se deslocou, mas pode ser uma localização parcial, né? Essa ideia da parcialidade. Não à toa, a metonímia está pautada na ideia de valor, né? Valor diferencial aí. E também, não à toa, o Lacan vai trazer a ideia de que temos na metonímia a passagem do peso do sentido. Não, nesse sentido mesmo, a gente encontra, por exemplo, Jacobson trazendo a metonímia como a figura retórica privilegiada de uma narrativa realista. Né? Então, ela, dentro de um sistema fechado, você pode ali trabalhar as parcialidades, nomear pontos de ruptura da identidade, da unidade de um objeto, mas segue trazendo essa sensação de uma realidade dada, de um sistema dado. Bem, continuando, a metáfora ela vai ser nomeada pelo Lacan como um padeção, que é um jogo de palavra, então, nem nonsense, nem pedeção, mas padeção. Então, um jogo de palavra que remete tanto ao passo de sentido, né, o padeção, enquanto uma abertura, criação de sentidos, de transposição de campos semânticos, como também padeção, o sem sentido, esse pá como a partícula da negação, né, enquanto uma ruptura da ideia de uma significação unívoca. A metáfora, como a gente vai acompanhar desde o seminário 3 aí, ela não vem como uma mera comparação, ela supõe uma identificação entre termos. A metáfora ela supõe uma significação, uma deutung, né? Que desata e arranca o significante das suas conexões lexicais. A articulação posicional que a gente encontra no campo da metáfora, articulada, né, tendo como condição a metonímia, ela produz, ela está na base da produção de toda a criação de novo sentido. Então, o Lacan vai nomear isso como uma injeção de sentido na realidade, ou nesse momento ele vai nomear como no real, né? E, enfim, aquele momento em que o Lacan oscila na definição de real, pelo menos oscila frente ao que a gente poderia reconstituir a posteriori do que ele vai fazer do 7 em diante, né, do seminário 7 em diante. Daí que a metáfora ela vai estar mais próxima, dentro da produção narrativa, a uma lógica do simbolismo, né, a produção de outros sentidos. O nonsense nessa trilha estaria do lado do que resiste à significação imediata, né, do que abre ao campo do incompreendido, do desnorteado. Essa sideração na qual a referência ao outro, grande outro, se abala. O nonsense, portanto, seria o avesso da metáfora.
um puro jogo combinatório no qual não vemos a criação de novo sentido, ou seja, de fato, como uma recusa a essa. Sewell reafirma sua lógica, a lógica do nonsense, como a do 1 mais 1 mais 1 mais 1 em diante, né? No qual não há a possibilidade de soma ou redução a um coeficiente comum. O essencial do nonsense seria evitar a harmonia, mantendo a diferença dos termos em sua irredutibilidade. Não há semelhança nem contiguidade, mas uma reordenação dos termos que não se reintegram num sistema prévio, mas que produziriam abertura a um sistema outro. Quando vemos a produção do clássico poema presente na segunda Alice, o Jabberwocky, ou Pargarávio, nessa tradução da... Não tem o nome do tradutor aqui? Puxa vida. Isso a gente precisa criticar, né? Como que você tem um livro aqui traduzido desse tamanho que não tem o nome do tradutor bem na frente? A tradução da Maria Luísa Borges, né? Então, Pargarávio, ela traduz, Jabberwocky, e o Augusto de Campos vai traduzir como Jaguadarte. Não sei por que eu falei sério, Jaguadarte. Mas, quando a gente toma esse poema, a gente vê em loco a máxima expressão da lógica da construção desse nonsense num campo semântico. Isso a partir das nomeadas pelo próprio Paul Portman Words, ou palavras valise. A sua construção, então essas palavras valise, ela demanda para o leitor a presença desse overmeneuta, que é o Humpty Dumpty, para que a gente possa minimamente compreender o que está em jogo. Só para dar uma ideia, eu não tinha pensado em ler, mas só para ter uma noção do que está colocado aqui, né? A gente poderia, olha só, trazendo a tradução da Maria Luísa Borges. Então, solumbrava e os lubriciosos tolvos, em vertigiros, persondavam as verdentes, triciturnos calavam-se os gaiolovos, e os porvedidos estriguilavam fientes. É nesse nível, né? Então, assim, mesmo para quem é fluente em inglês, é esse grau de, meu Deus, o que está acontecendo? E a sensação é como a Alice, a sensação que a gente fica, né? É como a Alice se expressa, que ela fala, olha, eu tô com a cabeça cheia de ideias, só não sei quais são. Né? É o que acontece às vezes quando a gente está lendo uns parágrafos do Lacan também. Mas as palavras valise, elas operam como junções de palavras que não formam necessariamente uma unidade, né? Como, por exemplo, solumbrava, nessa tradução, que remete à ideia do sol, da umbra, né? Enquanto sombra, enfim, né? A ideia toda de uma tarde caindo. Ou, outro termo, triciturno, que remete à ideia de triste, taciturno, noturnal, né? Isso na explicação do próprio Humpty Dumpty. Então, a recusa da metáfora está aqui bem expressa. São como fragmentos de palavras, restos das ruínas de um sistema semântico que não se encontram ou melhor, que se encontram numa junção pouco usual e incômoda, né? Nesse tipo de aturdimento que poderia remeter à ideia de um Heimlich, pensando incômodo como a tradução proposta aí pelo Paulo Sérgio, um colega nosso aqui de São Paulo. Para finalizar, eu lembraria ainda, né, finalizar assim, essa proposta de argumentos e aposta de trocas futuras, lembraria ainda o lugar que o Lacan coloca o Carroll na proposição de 9 de outubro. Né? Ele vai dizer que o Carroll seria esse autor de um dos textos que mais contribui à psicanálise e aos seus praticantes. Nesse sentido, contribui como, né? Eu retomaria
a empreitada do Humpty Dumpty, né, com as suas palavras, pagando palavra, etc. E o Lacan ele vai aproximar isso do objetivo de uma análise. Esse é um trecho, que até num grupo que o Pedro Fonseca estava trabalhando, né, é um trecho do Função em Campo. Mas só para localizar, qual que é a cena? Né? A cena, acho que é a cena mais citada pelo Lacan nos seminários. Né? Então, a Alice está debatendo com esse ovo. Para quem não viu a imagem do Humpty Dumpty, é esse ovo aqui. Ele é realmente um ovo que cresce e... Isso aqui foi um presente. Ele é realmente um ovo que cresce e começa a debater ali com a Alice. E aí ele usa, em algum momento, uma palavra, ele fala glória, para significar um belo e demolidor argumento. Glória, belo. E a Alice fala, não, isso não significa isso. E aí ele continua. Quando eu uso uma palavra, disse Humpty Dumpty num tom bastante desdenhoso, ela significa exatamente o que eu quero que signifique, nem mais nem menos. A questão é, disse Alice, se pode fazer as palavras significarem tantas coisas diferentes. E aí o Humpty Dumpty responde, a questão é saber quem vai mandar. Só isso. Né? Então essa é a cena que o Lacan comenta, né? E ele fala, poderíamos dizer, com humor, que nossa meta é restabelecer neles, neuróticos no caso, a liberdade soberana que demonstra Humpty Dumpty ao lembrar a Alice que, afinal, ele é o mestre e senhor do significante, se não o é do significado em que seu ser adquiriu forma. Sempre encontramos, pois, nossa dupla referência, a fala e a linguagem. Para liberar a fala do sujeito, nós o introduzimos na linguagem de seu desejo, isto é, na linguagem primeira em que, para além do que ele nos diz de si, ele já nos fala a sua revelia. Né? Então, tem uma ideia de uma liberdade aqui frente ao uso da linguagem, né? Os modos de expressão. Em outros termos, acho que a gente poderia pensar, e acho que esse é um encaminhamento da pesquisa, né? Quero ouvir vocês, mas pensaria o valor de se tomar o exercício do nonsense como uma tarefa primeira, assim, como um exercício de linguagem, sobre a linguagem, a partir do qual a gente poderia cada vez mais nos acostumarmos na nossa leitura clínica com a geografia do impossível que aí vai se desenhando caso a caso. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Quero escutar vocês. Eu não sei, eu escuto vocês, perguntas, colocações, como é que opera? Aluno? Tá? Vamos ver. Bem, então enquanto vocês vão pensando, queria dizer do que eu estou pensando de encaminhamento dessa pesquisa, né? Eu acho que além de estreitar esse diálogo com Deleuze, que é um diálogo há muito assim requerido, porque o movimento dele de 69, né, na lógica do sentido, é um movimento que já tem as marcas da diferença entre o Lacan e o Deleuze, mas que tem pontos assim de troca muito ricos. Né? Não à toa, um dos principais textos sobre o estruturalismo é que ele se pode reconhecer o estruturalismo, que é um texto do Deleuze de 71, né? Onde ele é sintético, onde ele organiza uma série de proposições de um movimento maior e que ajuda a gente a compreender um pouco o que está em jogo. Mas é isso, é um trabalho de confrontar
sistemas de pensamento distintos. Além disso, acho que tem um aprofundamento com a Frege, né, e essa noção do sentido não sentido via Frege, que gostaria de caminhar por aí. Eu não trouxe tantos detalhes, né? Então poderia tomar todas as derivas da Alice ao longo dos dois trabalhos, né? Dos dois livros, que a gente vai encontrando questões diferentes que vão se posicionando, né? De um lado, uma questão mais frente à identidade, frente à unidade corporal, e como que, diante de um outro que devolve a ela uma imagem menos consistente ou pouco usual num sistema que a gente poderia dizer completamente autoritário de referência, né, para essa Alice, que ela vai achando tudo muito impossível, como que ela vai se questionando das suas de quem ela é, né? Então é engraçadinho assim, ela cresce, ela diminui, e aí ela cresce ao ponto de ela não reconhecer mais o pé dela, ela pensa como que ela vai precisar mandar uma carta para o pé, etc. E aí ela não sabe mais quem ela é, então ela começa a remeter a memória dela, do que ela lembra, não lembra, e se ela não sabe matemática, talvez ela seja colega dela, porque ela sabia matemática, mas a colega não. Então tem todo um questionamento aí de quem é ela na fila do pão, diante desse outro, né? Enquanto que na segunda lista, acho que a gente tem um jogo mais próximo da articulação lógica e da ideia de nominação, né? O tema do nome é uma coisa que está do início ao fim nesse segundo trabalho. Enfim, também pontos para serem mais encaminhados nos próximos movimentos. Questões, dúvidas, comentários? Oi, João, como está você? Oi, Karina. Tudo Que bem? tal? Voy a hacer un comentario porque es muy ruim você falar y no tener, aunque sea un feedback. Obrigado. Sí, tem que tener, ¿no? Mas, Precisamos Karina, do só outro. deixa eu te comentar uma coisa. Você viu que foi um argumento diferente do que eu trouxe aqui em São Paulo, né? Porque essa apresentação, assim, trouxe um trecho na mini jornada que a gente fez em São Paulo. Foi muito mais de cotejo entre a lógica Paul, Lewis Carroll, do que esse trabalho de agora, né? Eu achei o trabalho de você de agora que permite pensar una metáfora de lo que es el análisis. Yo achei diferente la presentación, como si todo lo que você presentó podríamos pensar qué tiene que ver con el análisis, qué tiene que ver con la posición del analista, y yo achei claro estas cuestiones presentadas por você. Y, por ejemplo, você estaba cuestionando o Nome Wonderland, ¿verdad? Você falaba, no se puede traducir, no es el mundo de las maravillas. Eu queria propor a você si Wonderland no es o campo do outro, en el sentido de que durante el análisis el paciente no sabe las leyes y el funcionamiento de el campo do outro de él mismo, como si fuera Wonderland. O sea, el paciente, podríamos pensar, sería Alice que entra en un mundo que es do otro lado do espelho. Lembremos también, ¿no? El estadio do espelho que propone Lacan, ¿verdad? Sí, y donde sí. la lógica que se va apareciendo entre los personajes es una lógica que el eu del paciente no enxerga. Y que todo el trabajo de análisis es justamente ir estableciendo los elementos y cómo funcionan en esa lógica, que no es la lógica, por ahí el nonsense. Significa el nonsense del sentido común, pero significa un otro sentido, que es el sentido del campo del otro, ¿no? Y ahí podemos tomar
podemos tomar cualquier ejemplo. Podríamos pensar que la escena de Hombre dos Ratos, tratando de devolver el dinero con la pessoa incorrecta, si você piensa esa escena, casi es una escena de Alicia. ¿Percebe? Dice, pero ¿qué estaba haciendo? Tenía que pagar a un, pero u otro, la secretaria, pero esto, pero la dívida. Parece casi, ¿no? Como una escena. Entonces, es interesante por qué Lacan indica que este es el camino. Porque es este camino donde el personaje está atrapado en un mundo donde las lógicas son otras. No hay tiempo, no hay espacio, ¿no? Esa cuestión que vemos en las cuestiones analíticas, donde supongamos que la repetición es significante abuso, que es el que voy a trabajar con el caso de Netflix. Y que de pronto abuso aparece en todo, aparece abuso en la infancia, con el otro, con este. Entonces, cuando el significante es abuso, no es el sentido común de lo que cuando se fala, es esa lógica en ese otro Wonderland donde las cosas significan otra cosa. Sería esa función del analista, ¿no? Acompañar al paciente de ese lado del espejo y ir tratando de enxergar cuáles son esas lógicas que funcionan ahí. Sim, sim. Interessante, Karina. Eu acho que eu tendo a concordar e eu gosto dessa visão, especialmente, né, no entendimento do nonsense como a contraface do outro sentido, né? Porque eu acho que no seminário 12, o que a gente, da forma como leio, o que ele está apontando é a possibilidade de pensar uma dimensão da linguagem que se produza algo novo, né? Não só um reconhecimento das deutungs, das significações possíveis, mas também a inserção de algo novo, né? Então, acho que nesse sentido, a forma como ele vai trabalhar o S1 no discurso do analista, né? A forma como ele vai trabalhar a ideia de letra mesmo no 18, né? Que de alguma maneira esse outro sentido ele abre a possibilidade para um novo sentido, né? Que não os mesmos sentidos ou não só um sistema de pura equivalência de sentidos, né? Então tem novos sentidos possíveis, né? Eu gosto dessa nomeação, né? Que você trouxe. E enfim, eu acho que temos um caminho de pensar, sim, há aí a possibilidade da gente trabalhar como esse lugar do outro, né? E eu gosto, e acho isso produtivo, em muitos sentidos, mas eu ficaria com essa questão, como pensar esse lugar onde novos elementos vão se incluindo, né? Porque me parece que nesse momento esse outro, ele, pelo menos pensando na própria ideia de significante letra, né? Do 57, na instância da letra, a gente tem lá a estrutura localizada do significante, suporte material da linguagem, né? Que vai ter um outro contorno a partir do 16, 18, né? Que aí é como que se inclui algo novo, se produz algo que não estava previamente indexado numa lógica, né? Nesse outro. Enfim, eu acho que a questão é como articular isso Claro, no campo produtivo, mas estou de acordo contigo. Yo enxergo lo que você fala, Joe, pero lo que pasa es que creo que estamos pensando en distintos momentos del análisis, porque no hay la posibilidad de crear algo nuevo sin antes enxergar la lógica dada. Y creo que toda la primera parte del análisis es enxergar esa lógica. Como estoy hablando, el paciente no sabe en qué lógica significante está atrapado. Primer paso, podríamos pensar, primer paso, enxergar esa lógica. Luego que você enxerga esas repeticiones
es posible, digamos, desarticular esa para que se abra la posibilidad de otra. Pero me parece que también tenemos que pensarlo como momentos del análisis, ¿no? Uhum. Y inclusive esta cuestión de la creación de nuevo significado también tiene que ver con la idea de sublimación. Uhum. No es cualquier cosa nova. Tiene que ser alguna cosa nova que produce un efecto en el campo social. Uhum. Por ejemplo, estaba leyendo justo seminario Secchi sobre sublimación. Estaba revisando lo que Lacan fala sobre sublimación. Y Lacan dice, no seamos pueriles, lo digo en español, no sé cómo en portugués, no seamos Foi isso. crianzas. Uhum, uhum. Pueril, pueril. Lacan, pero así, fala directo, dice, no seamos pueriles, dice Lacan. No pensemos que el paciente se pone a dibujar, se pone a hacer arte, se pone a escribir y se va a curar y va a resolver los síntomas. Así, lo dice con todas las letras. Para que eso produzca de verdad un efecto, dice Lacan, precisa producir un efecto en lo social. Entonces, Uhum. tenemos ese otro componente que sí, sería la creación de algo nuevo, como pensamos, sería algo del orden de la escritura, sería, pero tiene que tener una inserción en lo social. Si no tenemos esa vuelta de registro en el campo Uhum. de otro, no sería... por eso traje como ejemplo la sublimación, porque en la sublimación también podemos pensar ese efecto de algo nuevo, ¿no? Esa cuestión de la sublimación como qué se faz con las tendencias, con el deseo, qué se faz con eso, ¿no? Aham. Não, Entonces es interesante cómo podemos acho pensar esa cuestión promissor, de, promissor. Muito bom. Muito sí, bom. que no es solamente la creación de algo nuevo, es algo que retorne. Es como pensar, Uhum. el paciente decidió que esta cuestión no va, vamos a inventar, descubrió que tiene que ver con olear, con la cuestión de mirar, hay una historia en relación a la fotografía, mirar, ser mirado, y de pronto decide ser fotógrafo. ¿Alcanzaría esa Uhum. creación nova de dedicarse a hacer la fotografía? Y Lacan dice, y si eso le retorna de lo social, sí. Si hay algún tipo de reconocimiento, efecto en lo social, sí podríamos decir es una sublimación. Tá. Pues, hola, buenas noches, ¿cómo andan? Obrigado, Karina. Peraí, quem que Boa tá falando? noite. Ah, oi, Juliana. Ah, Boa noite. boa noite. Bueno, Eu não falo português, eu estou estudando. Em, você me disse se não entende. Não, Em, entendendo bem. eu vou falar espanhol. Uhum. No, yo, Karina, por ahí, no sé si estoy de acuerdo en pasos. A mí me parece que es todo junto al mismo tiempo. momentos. Sí, sí, sí. No sé, Momentos. es decir, quizás si yo te sigo, yo hago esto del pas de sang sin sentido, que habilita creación, lo que vos desplegás en relación a la introducción que hace Lacan de Alicia en el País de las Maravillas, va de la mano con algo que aparece explícitamente en el seminario 12, que es cuando Lacan trabaja al analista como el sofista en la modernidad. Hum. Es decir, como decía Karina, hay como toda una vertiente del análisis que tiene que ver con el establecimiento de la lógica, pero que eso no se puede hacer de manera pura, es decir, porque no se puede establecer letras y relaciones, sino que sí o sí articulamos el otro como otro matemático, digamos, como la A pura, y el otro discursivo. Y en el mismo establecimiento de la lógica, en función de la lógica significante, metáfora, metonimia, a la vez pas de sang, non sang, etcétera, discursivamente está lo que sería la performatividad, se abre todo el campo de la performatividad del lenguaje que Lacan trabaja en relación a los sofistas, articulando a los sofistas, ¿no? Sí, me da la impresión que en la medida que va transcurriendo un análisis y se va estableciendo la lógica,
sincrónicamente uno podría decir, se van habilitando los nuevos sentidos y los nuevos valores, ¿no? Y en esto ese juego que hace Lacan en el Pas de Sang, está ese juego sofístico, performático, digamos, donde juega con la equivocidad del término, ¿no? Eso es el trabajo performativo habilitado por la lógica, ¿no? Obviamente. Para eso necesitas una estructura del lenguaje que te habilite esa posibilidad de funcionamiento del lenguaje, que por otro lado, como es performática, está sido ahí, digamos, no eh, se está armando ahí, ¿no? ¿Se siguió y se lío? Sí, Ujú, sí, ujú. sí, sí, sí. Introducía esto que justo Joao hacía mención al seminario 12, que es donde aparece explícitamente, ya hay referencias antes, pero aparecen más explícitamente con esta frase que dice, el analista es el sofista en la modernidad, eh, y bueno, eso. Acho, Sí, acho um ótimo me ponto. parece. Ah, diga lá, Ah, Karen. oh, Não, fala. no, no. Sí, Juliana, me parece que lo que yo estaba apuntando a esta cuestión, yo creo que a lo mejor a veces hay que localizar lo que uno está pensando, contra qué está pensando, ¿no? Eh, Nosotros con la gente de Brasil tenemos una percepción de lo que sucede en las otras instituciones de Brasil y he participado en instituciones donde el objetivo del análisis es cortar y producir un no sentido. Puedo dar un ejemplo concreto. Presentación de un caso clínico donde el analista dice una palabra y la paciente le pregunta, ¿qué quiso decir? Y la respuesta del analista fue, Google it, anda a Google a verlo. Y para ese analista es la introducción del no sentido. O sea, eh, lo que yo estoy tratando de explicar es que es obvio, a lo mejor para la gente de Apola, para lo que pensamos, es obvio para Buenos Aires, Argentina, es obvio. Pero lo que estoy tratando de explicar es que para poder establecer estas cosas de el sentido, más allá del sentido, la creación de una palabra nueva, son necesarios pasos antes lógicos de establecimiento en análisis de cuál es la historia, cuáles son los elementos, los significantes, porque si no me parece que estamos en estas tendencias modernas, especialmente estoy escuchando mucho en Brasil las sesiones de 10 minutos que están de moda, o sea, como muy frecuente, ¿no? Acá Entonces, en todo ese tipo nuevo, también, 10 en minutos. Argentina sí hace un montón, y esas Y entonces, intervenciones. claro, esa es la dificultad. ¿Y qué efecto producen estas sesiones de 10 minutos? Angustia, angustia en el paciente, porque justamente toman esto de que entonces de lo que se trata es de cortar el sentido, del nonsense, hacen una lectura de Lacan sobre el significante y cualquier cosa que diga el paciente se corta y dice que produzca un nonsense, que produzca otro sentido. Y no tiene nada que ver con, digamos, con tener una idea Lo que de pasa es cuál que, es el claro, sujeto. en eso te sigo, Karina, porque si no hay un establecimiento es decir, si solo se trata de eso, la cadena sigue trabajando sola. ¿Y cómo responde al sinsentido? Con los sentidos que ya trae, es decir, lo que se produce es o una consolidación del sinsentido, lo cual es tremendo porque lleva al nihilismo, que es uno de los conceptos fundamentales, o sea, va en la línea de la modernidad, de uno de los conceptos fundamentales de diagnóstico de la modernidad, que es el sinsentido, o en la cristalización, o la cristalización de los sentidos que ya se traen, porque el inconsciente interpreta solo. Entonces, si no hay el establecimiento de la lógica digamos, que interpreta el inconsciente, se cae en más de lo mismo. Es decir, para cortar hay que poder establecer por qué se corta y que se pueda armar, que quien está del otro lado pueda llevarse como ese argumento, porque por otro lado el otro efecto complicado es a nivel transferencial. ¿Por qué? Porque yo corto
y me quedo como con las cartas tapadas. Yo no te estoy diciendo por qué te estoy cortando. Entonces me transformo como una especie de prestidigitador que con un movimiento de magia produce un efecto, mientras que si yo bajo las cartas, lo que se propicia es el eso habla, es que se armen argumentos entre el analizante y el analista que empiecen a funcionar más allá del analizante y el analista, ¿no? Exacto. Juliana, eso es lo que nos enfrentamos. O sea, para Mm, que tengas una idea, eh, esa es una de las intervenciones más simples que yo tengo que hacer en una supervisión, que es, ¿cuál es la historia? Porque claro, me aparecen textos del presente del paciente y se trata de analizar lo que está aconteciendo, suponete los problemas familiares, los problemas de trabajo, y vos preguntás, pero ¿cuál es la historia? ¿Cuál es el ujú, sujeto? ¿Qué hipótesis de sujeto tenés? Y no hay. O sea, por eso es cuando yo digo, necesitamos primero contar claro, con Wonderland. Por claro, eso me gustó claro, cómo él lo está presentando. Porque si vos no entendés cómo es Wonderland y es un universo muy complejo, no vas a poder hacer ninguna intervención en Wonderland si no entendés las lógicas complejas de todos los elementos de claro. Wonderland. Pero, Sí, pero a mí me el parece riesgo muy que interesante corre, porque en realidad a eso nos enfrentamos a pensar que el análisis se trata de nivel significante, como sea la frase del paciente actual, y se pierde la dimensión que tenemos de la construcción que se hace en análisis sobre lo que sería ese campo del otro. mm, Nesse sentido, acho que a questão acho que o que está em jogo é a lógica do corte, né? Em alguma medida. Acho que a gente vê essa crítica que o próprio Lacan recebia, né, há muito tempo aí, dos tempos, né, das sessões, mas eu acho que mais do que talvez a questão da espacialização desse tempo, talvez seja a lógica do corte, que eu acho que é disso que a gente está falando, né? Porque, como Karina falou, se você corta o sentido de qualquer maneira para produzir qualquer não sentido, qualquer ausência de sentido, você produz angústia, né? ujú, Sendo que o Eso es. Wonderland, o que se produz é o impossível se tornando familiar, né? Você vai, de alguma forma, fazendo algo com esse impossível que você vai lidando e sendo apresentado ao longo de uma análise, né? Pensando nesse próprio impossível lógico, que vai se produzindo, se a gente toma ali o campo do repartitório, né? Se produz no próprio deslocamento, não como algo prévio, mas que no próprio deslocamento da cadeia ele vai sendo instituído, constituído, e a questão é como que isso pode retornar a um sujeito ao ponto de analisante ao ponto de produzir efeitos, né? Acho que essa é uma questão, mas eu estou gostando bastante da conversa, que está me ajudando a pensar caminhos. Incluso yo hago en relación a los posibles y los imposibles, es decir, el establecimiento de la lógica lo que permite es establecer articulado discursivamente cuáles son los posibles y cuáles son los imposibles. Para vos, para que pueda modificarse los imposibles, que son los que están produciendo los síntomas, digamos, tenés que saber cuáles son. Si no, ¿qué vamos a modificar? O sea, ¿no? Para que pueda eso como reordenarse y que se puedan armar nuevos posibles, y van a aparecer nuevos imposibles, porque no hay funcionamiento. Pues si es una neurosis, ¿no? Tiene que funcionar el imposible. Pero se necesita saber, como decía Karina, bueno, cuáles son los elementos, cuáles son los posibles, cuáles los imposibles y cuál es la regla que está ordenando esos elementos para poder incidir sobre eso y que eventualmente algo que ha sido imposible se vuelva posible, ¿no? Sim, sim. Acho que um ótimo ponto. Bueno, yo no falo portugués tampoco, Não, tudo bem, Cristina. A gente pero entende. un É isso. poquito me gustaría aportar en este sentido. Como bien decías, Karina,
son momentos del análisis, y por otra parte, como también estaba puntualizando Juliana, es la necesidad de estos momentos, es decir, que en un primer momento romper con esa lógica social, es decir, todos los momentos históricos tienen una forma de leer la realidad. Entonces, ya viene con ese, es decir, la persona que nos viene a consultar, que muchas veces no tiene demanda propia, sino que es mandado, que ahí uno tiene que también trabajar sobre eso. Pero es fundamental, primero, ir justamente rompiendo con eso que nos mueve en una determinada realidad social para poder dar lugar al sujeto como tema en el que está justamente sujetado. En ese tema, que obviamente es parte de su historia, pero es romper con es decir, con el sentido que ya está coagulado socialmente hablando, así como también hay un deseo social en cada momento histórico. Entonces hay que romper con ese sentido global que todos compartimos, obviamente. Por eso tomamos una palabra, obviamente, no es de cualquier manera, pero se va tomando una palabra o se le va preguntando, ¿y usted qué le parece? ¿Por qué lo mandan? O, bueno, tomar X cosa, X palabra como sin, es decir, vaciarla para que eso mismo lo vaya relacionando con su historia y ahí aparecerá el sujeto, pero sujeto como el tema que lo tiene coagulado. Bueno, disculpa porque como no falo Não, português. entendi super bem, obrigado. Bem, eu acho que eu vou coletar como indicação para pensar. Eu ficaria com uma questão assim, como articular essa ruptura, né, de uma realidade social. Acho que a questão talvez não seja o romper, mas como produzir uma tensão interna, né, a essa lógica que se estabelece ali dentro do campo de um sentido unívoco, assim, né? Então, porque enfim, o romper, eu ficaria com essa questão do romper a realidade social, né? O que isso diria no interior de uma análise, mas eu te agradeço o comentário, Cristina. Eu vou pensar aqui, precisaria pensar um pouco mais como articular com a conversa toda, mas eu acho que é um caminho interessante. E deu super para entender também. Acho que a gente talvez aqui do Brasil esteja mais. Bem, a Pola, né? A gente está mais. Assiste há muito tempo essas falas de pessoal Buenos Aires e outros países tal. E a gente foi se ambientando. Cessar? Joao, yo Diga. quería retomar la palabra Wonderland, porque Wonderland, es una palabra compleja, ¿verdad? Wonderland. Y que land es campo. Es campo. Podríamos pensar que ese Wonderland es ese campo del otro, por esta insistencia de Lacan en traer esta cuestión. Y este Wonderland, este campo del otro, que tiene que ser construido en análisis, no existe previamente la dimensión, el funcionamiento, la lógica de ese universo. Y lo que estaba pensando es que cuando Lacan propone esta idea de que el hombre vive en este mundo, él toma la idea de Ueskul, de el Inenwell y de Amwell.
Y creo que el Uhum. Wonderland es ese Amwell, ¿no? Y que Lacan dice, bueno, en el caso del ser humano, no sé por qué se apagó la luz el sol, creo que se fue el sol. Ahí está, según como da el rayo de sol. Lacan dice, bueno, la cuestión es que el ser humano, ese Amwell, que es el universo donde vive el ser humano, está feito de palabras, ¿no? Uhum. Pero esa idea del Inwell y el Angwell, que Lacan la toma directamente del West School, está en todos los seminarios, ¿no? Entonces, la propuesta de West School, de ese universo cerrado, donde es muy interesante, porque West School dice, es como una tela de arañas, donde al mismo tiempo el sujeto crea esa telaraña, vive ahí, está atrapaleado ahí, pero no conoce la dimensión total. Uhum. Essa questão do. Pelo menos eu não identifiquei esse debate do Lacan com o Wonderland. Né? Eu trouxe aqui uma proposta, mas não lembro de ter visto tanto. Ele se refere ao País das Maravilhas, né? Mas essa ideia do Land Campo, acho que ela é produtiva, ela é bem produtiva, pensando até naquilo que a gente estava conversando, né, Karina, em junho, nas mini jornadas, né? Trouxe a ideia do país, né? O que quer sair do país e como que o Lacan vai articular isso em algum momento, num outro debate, mas essa volta com o Welt aí do Uexküll, eu acho que pode ser um caminho interessante também, né? Para pensar os efeitos disso. Te agradeço. O que mais, gente? Tá? Quem que tá organizando isso? Sou eu? Sou eu, não sabe? Gente, olha, então eu acho que é isso, né? 1h30 aí. Pedro, tem vontade de falar alguma coisa? Pedro, você está ali? Não, eu quero agradecer ao João e parabenizar, mas pergunta não, porque eu achei intrigante aí, fiquei curioso sobre a questão do nonsense, mas vou estudar para poder dialogar com ele depois. E o que eu falei só era que ele mesmo é que era o organizador, então ele é quem dá a sessão por encerrada. E eu vou cobrar porque o Pedro tá lendo um livro, Alice no País da Semiótica, não é? Alice no País da Linguagem, da Da Linguística. linguagem. Ujú. É muito interessante esse livro, tô curioso. Ainda não peguei, tá na lista aí. Mas bacana, então. Então, gente, queria agradecer aí as colocações, indicações. Quem tiver mais colocação também me escreve e a gente vai intensificando esse diálogo. Acho que a ideia da pesquisa é essa troca, né? E queria agradecer aí o espaço e seguimos. Semana que vem, Karina? Eu vou apresentar. Legal. Então, semana que vem, Karina apresentando sobre Bebê Rena, muito bom. Já trouxe umas pitadas desse debate aqui em São Paulo e seguimos lá então. Valeu, pessoal. Obrigado, João. Boa noite. Valeu. Obrigado, João. Valeu. Tchau, tchau.